Meus amigos, boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos nesta casa pela vez primeira. Trazemos o abraço dos companheiros do Maria de Nazaré, lá de Votuporanga, e rogamos a Jesus que nos abençoe e nos dê a sua paz. Eu sempre observei as paisagens da vida através de minhas janelas. Houve um tempo que a minha janela se abria para um sobrado. Eu ficava observando os pombos que pousavam no telheiro daquele sobrado. Eu era criança e essa visão me deixava imensamente feliz. Houve um tempo que a minha janela se abria para um quintal, onde uma bela mangueira alargava sua copa. À sombra desta árvore, crianças brincavam, e vendo-lhes o brilho no olhar e o sorriso largo, eu me sentia completamente feliz. Houve um tempo que a minha janela se abria para o oceano, e eu contemplava os pequenos barcos que deslizavam suavemente nas águas verde e azul do mar. Houve um tempo que a minha janela se abria para uma cidade e eu contemplava a rotina de minha rua. Todas as manhãs, um homem trazia um balde com água e com as próprias mãos ele regava as flores do pequeno jardim que ele cultivava. Essa visão pitoresca me deixava muito feliz. Às vezes eu abro a janela e me deparo com um jasmineiro em flor. Avisto crianças que vão para a escola. Vejo pardais brincando nos fios da rede elétrica. Às vezes passa um avião, às vezes eu acompanho as peripécias de um cão. Vejo todas essas coisas e me sinto imensamente feliz. Mas quando eu falo dessas pequenas felicidades, há quem diga que elas não existem. Outros afirmam que existem somente na minha janela. Mas eu lhes digo que é preciso aprender a olhar para vê-las assim. Esse texto, meus irmãos, é de autoria da escritora brasileira Cecília Meirelles. E nesta página ela nos fala da arte de viver e da arte de ser feliz. E quando eu vi esta página de Cecília Meirelles, rapidamente eu fiz uma ponte, uma ligação com a nossa abençoada doutrina. Porque, sem dúvida, a doutrina espírita também tem aberto para nós inúmeras janelas, propiciando-nos uma visão mais larga, mais ampla. A doutrina espírita permite que nós vejamos não somente o horizonte material, mas além dos horizontes materiais. E a doutrina vem trazer para nós subsídios para o nosso crescimento espiritual e para que nós possamos aproveitar a existência e vivermos com felicidade. Nós gostaríamos então nesta noite de vermos 3 apontamentos que muito nos interessa e ver como a doutrina espírita nos ajuda a compreendê-los, como ela nos dá amplitude ao nosso pensamento. Nós iremos refletir sobre a vida, sobre a dor e sobre a felicidade. Por que a vida? Porque todos nós estamos aqui na existência física, nesta atual reencarnação. Por que a dor? Porque a dor nós a encontramos hoje ou amanhã. Em algum momento da existência, nós vamos nos deparar com o sofrimento. E por que felicidade? Porque é o que todos nós almejamos, a felicidade e a paz interior. Vejamos então como o Espiritismo nos ajuda a compreender tudo isso. Primeiramente, vejamos o sentido da vida. O que é viver aqui na Terra? Quando nós fazemos esta pergunta, nós temos
duas respostas. Os homens pessimistas vão dizer que viver é sofrer, que a vida na terra é muito difícil, que é um caminho de espinhos e de pedras. Viver é sofrer. Do outro lado, existem indivíduos que estão iludidos, e para eles viver é gozar, é aproveitar todos os prazeres da existência física. Eles seguem nessa ilusão, esquecido dos deveres e das responsabilidades. Vem a doutrina espírita e muda totalmente para nós o conceito de vida. Viver não é sofrer, viver não é somente gozar. A doutrina vem nos explicar que nós não somos esse corpo. O corpo é apenas instrumento de manifestação do Espírito. Nós somos espíritos. Saímos das mãos do Criador simples e ignorantes. E estamos fazendo este caminho de aperfeiçoamento. A nossa meta é a perfeição, a plenitude espiritual, aquilo que Jesus chamou a conquista do reino dos céus. Estamos então, em cada etapa reencarnatória, dando um passo no progresso. Cada vida, uma nova experiência, uma nova conquista. Então Deus nos criou para a perfeição. Ele nos criou espíritos perfectíveis para que alcancemos a perfeição. E através da lei universal da reencarnação, nós estamos então matriculados na escola da vida. É como se nós fôssemos alunos e a vida, a escola abençoada, onde todos nós vamos aprender. Então a doutrina espírita nos diz que vivíamos antes do berço e vamos continuar vivendo depois do túmulo, mas que é muito importante o agora, a existência física, a experiência que nós estamos tendo. Daí a valorização da vida, dessa reencarnação, dessa experiência que nós estamos tendo. Então viver não é sofrer, e viver não é somente caminhar esquecido das responsabilidades em busca de prazer. Viver é uma abençoada oportunidade de crescimento espiritual. Vejamos agora o sentido da dor. Por que nós sofremos na existência? Se nós perguntarmos por que do sofrimento humano, lá fora muita gente vai dizer que o sofrimento é um castigo de Deus. Mas será que Deus castiga os seus filhos? João, o evangelista, definiu Deus da seguinte maneira: Deus é amor. Ora, quem ama não pune, quem ama não castiga, quem ama abençoa, quem ama aconchega, quem ama dá novas oportunidades, quem ama abençoa. Então o sofrimento não vem de Deus. A causa da nossa dor não vem do Criador. Como nós vamos então entender o sofrimento? A doutrina espírita, nesse particular, é esclarecedora. Lança luzes para o entendimento de uma questão tão importante da experiência do homem na Terra: o porquê sofremos. No Livro dos Espíritos, a questão 614, Allan Kardec faz a seguinte indagação: o que devemos entender por lei natural? E os Espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus, é a lei do amor, única lei necessária para a felicidade do homem, porque ela lhe diz o que ele deve ou não deve fazer. O homem só se torna infeliz quando dela se afasta. Com essa resposta, os Espíritos deixam claro para nós a causa do nosso sofrimento. Existe uma lei divina, uma lei que rege todos os seres e todas as coisas. Quando nós agimos de acordo,
de conformidade com esta lei, nós estamos em paz. Mas toda vez que nos afastamos desta lei, nós criamos para nós consequências dolorosas. O Chico Xavier narra uma pequena historieta que é muito interessante e mostra para nós a causa dos nossos padecimentos. Ele conta assim, que havia um pastor que estava conduzindo um rebanho de ovelhas para um aprisco de segurança. E quando ele seguia com o rebanho, uma das ovelhas se desgarrou e foi para longe. O pastor, cuidadoso, foi e trouxe novamente a ovelha para o rebanho. Seguiram a trajetória, novamente a ovelha saiu, foi mais longe, caiu em uma furna, se feriu. O pastor, zeloso, foi atrás da ovelha, viu que ela estava ferida, colocou-a sobre os próprios ombros e trouxe de volta para o rebanho. Continuou a marcha e novamente, lá na frente, a ovelha outra vez se desgarrou. Mas dessa vez ela foi longe, muito, muito longe. E o pastor então disse assim: eu não posso deixar o rebanho inteiro sozinho para ir buscar uma única ovelha, porque os lobos estão à espreita. Então, ele solta o cão farejador para que o cão vá buscar a ovelha. E o cão então sai, vai, encontra a ovelha, avança sobre ela e com a força obriga a ovelha a voltar para o rebanho. A imagem, meus amigos, ela é perfeita. O pastor é Jesus, o nosso mestre. O rebanho é a humanidade. Nós somos as ovelhas. Esse divino pastor está nos conduzindo através de uma lei divina, de um roteiro seguro, para os braços de Deus, o nosso Pai. Nós somos as ovelhas e muitas vezes nós nos desgarramos, nos afastamos, como disseram os Espíritos a Kardec, nos afastamos da lei divina. Mas Jesus, na sua bondade, nos traz novamente para o caminho seguro. Outra vez nós nos distanciamos, nos ferimos e Jesus nos conduz novamente para o caminho do bem. Mas às vezes nós vamos tão longe, que não é Deus que se esqueceu de nós. Nós é que nos esquecemos de Deus. E quando nós estamos assim longe, a vida então pede que o cão vá nos buscar. E o cão é a simbologia da dor, do sofrimento. Quando a dor então busca o indivíduo, ele então se lembra de Deus. Ergue os olhos para o alto e através da cortina de lágrimas ele clama pelo amparo divino. Por isso, o escritor Victor Hugo certa vez escreveu: a dor é a mais sublime de todas as rainhas, porque todos se curvam diante dela. É verdade. No momento da dor, nós nos lembramos de Deus, nós buscamos a espiritualidade. Quando tudo está bem, nós nos esquecemos. Deixamos-nos levar pelo corre-corre da vida, esquecemos da oração, esquecemos da presença amiga dos benfeitores. Então, Deus não castiga. A causa da dor não está no Criador. Entretanto, Deus permite o sofrimento para o aperfeiçoamento do homem. Mas a causa do nosso sofrimento está exatamente em nós mesmos. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai estudar as aflições humanas e ele vai dizer que existem causas para as nossas aflições. Essas causas podem ser presentes ou causas passadas. Muitas vezes nós sofremos as consequências das nossas atitudes
aqui mesmo nesta vida. Nós agimos de maneira errada e logo ali na frente nós vamos sofrer a consequência do nosso erro cometido. Quantas vezes as pessoas dizem assim: ah, se eu soubesse, eu não teria agido assim. Ah, se eu soubesse, eu não teria dito tal coisa. Porque fez e agora está sofrendo as consequências daquilo que fez errado. Mas existem sofrimentos que nós olhamos na nossa existência para identificar a causa, o porquê do sofrimento, e nós não encontramos. Para esse tipo de sofrimento, nós precisamos remontar as existências passadas. É o que Kardec chama de causas passadas das nossas aflições. Está em outra vida, em reencarnações que nós tivemos, e lá nós erramos. Lá nós infringimos a lei de amor, a lei divina. E a justiça divina nos alcança hoje, permitindo o sofrimento para que nós possamos aprender. Porque muitas vezes nós só vamos aprender a lição da vida através do mecanismo do sofrimento. É a maneira mais difícil de aprender, mas quase sempre nós escolhemos esta maneira. Vejamos um exemplo simples. Em uma sala, a mãe está sentada e a criança está brincando no tapete. De repente, a criança olha para a parede e vê uma tomada. Ela se levanta, curiosa, e vai para colocar o dedo na tomada. A mãe vê, rapidamente se levanta, vai e diz para o menino: não pode, não faça isso. Como é que mãe fala para a criança? Dodói, não é assim? Dodói, não pode. E volta a criança a sentar no tapete. Daqui a pouco a mãe precisa se ausentar. Ela sai da sala e o menininho está sozinho. Ele olha, a mãe saiu, olha para a parede, vê a tomada. O que o danadinho vai fazer? Ele levanta, vai lá e coloca o dedinho lá. Toma o choque, cai para trás. Resultado: nunca mais ele enfia o dedo na tomada. Mas ele aprendeu com a dor, com o sofrimento. Não precisava. A mãe disse que não podia. Explicou, falou, orientou. Mas a criança foi aprender a lição da maneira mais difícil, da maneira mais complexa. Às vezes, nós somos crianças espirituais que nos afastamos do caminho, que criamos complicações e sofrimento para nós mesmos. E nesse particular, sobre o sofrimento, Chico Xavier diz que nós precisamos ter entendimento, porque neste mundo sofre mais quem tem mais tempo para si mesmo. Veja a sabedoria de Chico Xavier. Neste mundo sofre mais quem tem mais tempo para si mesmo. Quando nós nos prendemos no nosso egoísmo e voltamos-nos somente para nós, a nossa dor cresce, ela é supervalorizada. Quando nós conseguimos sair de nós e ir ao encontro do semelhante, a nossa dor diminui, porque nós começamos a ver no próximo o sofrimento também. E quase sempre nós vamos perceber que há pessoas que sofrem muito mais do que nós sofremos. Então a nossa dor diminui. Agora, quando nós temos tempo só para nós, a nossa dor vai crescer, vai ser super valorizada. Então nós precisamos aprender com a dor, a retirar a lição que nos cabe para o nosso aperfeiçoamento espiritual. E o último item, a felicidade. Existe felicidade na Terra? Os pessimistas vão dizer que não. Outros vão dizer que existe, mas Deus deu para todo mundo e não deu para ele. Só deu para os outros, ele é infeliz, não é assim? Felicidade existe? Existe. Só que a doutrina espírita
vem nos fazer entender o que seja realmente felicidade. Porque quase sempre nós confundimos. Às vezes, nós achamos que felicidade está em alguém, ou felicidade está na posse de um objeto, ou a felicidade está em um lugar. E nada disso é felicidade. Eu não posso dizer que a minha felicidade está com alguém, porque se alguém amanhã se afasta, não está mais aqui, e eu não vou ser mais feliz. Então eu não posso colocar minha felicidade na mão de outra pessoa. A felicidade também não é a posse de um objeto. Eu posso sonhar e dizer assim: eu só vou ser feliz quando eu tiver minha casinha própria. Aí eu consigo a casa. Está tudo ótimo, maravilhoso. Aí daqui a pouco eu digo assim: tá bom, mas se eu trocar o piso, vai ficar bem melhor. Aí a gente troca o piso. Aí a gente vai dizer assim: ficou bom, mas não combina mais com esse sofá antigo. Aí eu preciso mudar o sofá. E a gente vai inventando, não é? Porque a posse dos bens materiais não traz felicidade legítima para nós. E a felicidade também não está em um lugar. Eu posso dizer assim: eu moro em Votuporanga, mas eu sou feliz quando eu mudar para Lourdes. Cidade tranquila, um ambiente bom. Só vou ser feliz quando eu mudar para Lourdes. Também isso não é realidade, porque a felicidade não está em Lourdes, não está em Votuporanga, não está em São Paulo. A felicidade, diz a doutrina, é um estado de espírito. Felicidade é uma conquista que nós fazemos. Se eu sou infeliz em Votuporanga, eu posso mudar para Lourdes, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, e lá eu vou ser infeliz também. Porque eu só mudei de lugar. Aquilo que eu sou, eu carrego comigo. Então, se eu sou infeliz aqui e mudar para cá, aqui também eu vou ser infeliz. E olha que no meio espírita tem aquela questão de felicidade depois da morte. Eu só vou ser feliz depois que eu morrer e for para o mundo espiritual. Quando eu estiver morando em nosso lar, não é? A gente sonha, não é? Lá eu vou ser feliz. Também é ilusão. Se você não é feliz aqui na Terra, você também vai ser infeliz no plano espiritual. Você pode morar em nosso lar, na Avenida da Luz, em frente para o Bosque das Águas e ser infeliz. Quem se lembrar da leitura do livro Nosso Lar, vai se lembrar daquela passagem em que Dona Laura recebe na casa dela uma neta que desencarnou. E a neta está muito infeliz. A Dona Laura se desdobra, ela tem Nosso Lar, o acolhimento da avó, o carinho dos bons espíritos. E ela está infeliz, emburrada, lamentando, se queixando, chorando, porque ela morreu muito jovem. Então ela dizia para a avó: mas eu tinha planos lá na terra, eu não podia ter morrido jovem, eu era noiva, eu tinha tantos planos, eu era noiva. Mal sabia ela que o noivo já tinha casado com a melhor amiga dela, mas ela estava lá sofrendo, não aceitando a vida. Então veja, eu posso estar em nosso lar e ser infeliz, porque felicidade é um estado de alma. Então a felicidade existe, mas os espíritos nos explicam: a felicidade completa na Terra nós não vamos ter, porque o nosso mundo é um mundo de provas e de expiações. Mas nós podemos gozar de uma felicidade relativa. Essas pequenas felicidades que estão à nossa volta. Contemplar as coisas boas da vida e entender que são bênçãos para nós. Às vezes nós somos infelizes por pouca coisa. Às vezes nós lamentamos da vida, coisinhas tão pequenas, e não enxergamos motivos para a felicidade. Por exemplo, nós desfrutamos do conforto de uma luz elétrica. Se apagar a cidade, ficar sem energia, 10, 15 minutos,
nós ficamos totalmente perdidos. Aí a gente vê que falta nos faz a luz elétrica. Então, só por ter esse conforto, eu já posso ser feliz. Porque tem gente no mundo que vai nascer, crescer e morrer e nunca vai ter esse conforto que nós temos. Nós podemos tomar o nosso banho no nosso banheiro cheirosinho e nós podemos escolher o chuveiro, água fria, morna e quente. E tem chuveiro que é turbo, tem super quente, né? A gente pode escolher a temperatura da água, mas a gente não vê essa bênção, esse motivo para ser feliz. Na África, na Ásia, no norte do Brasil, há criaturas que nascem, crescem, morrem e nunca tomaram um banho de chuveiro. E nós podemos agradecer essas bênçãos que nós temos. Só isso já é motivo para felicidade. Há pouco tempo atrás, bem antes da pandemia, um amigo meu veio conversar comigo e ele dizia assim: eu estou muito infeliz, eu trabalhei igual um doido esse ano, as coisas não foram bem, e eu não vou poder viajar agora no final do ano, não vou poder ir para a praia. É isso mesmo, a gente trabalha, dá um esforço danado e não pode passear, porque essa vida é muito difícil, e lamentando. E aí eu comecei a pensar, veja como ele não vê as coisas, né? Como nós somos levados a reclamar sempre e não ver as coisas boas da vida. Um ano que ele ficou com uma dificuldade financeira e não pôde ir para a praia, ele estava brigado com a vida e brigado com Deus. Mas ele não pensa que tem gente que vai ter uma vida inteira e não vai conhecer o mar. Não vai poder fazer uma viagem. Ele, porque não podia ir aquele ano, ele estava revoltado com a vida, infeliz. Então o irmão José, através do Carlos Bacelli, ele diz uma frase maravilhosa que eu gosto muito. Irmão José diz assim: infelicidade é não contentar-se com a felicidade possível. Veja a sabedoria do benfeitor. Infelicidade é não contentar-se com a felicidade possível. Então nós precisamos buscar a felicidade possível e não a felicidade impossível que está longe de nós. Nós precisamos aproveitar a felicidade possível, essa do dia a dia, que nós podemos cultivar, que nós podemos enxergar e valorizar. A criatura que diz que é infeliz, ela não está contente com a felicidade possível. Ela não está conseguindo enxergar as bênçãos que a vida nos oferece. Por isso, nós precisamos então valorizar a vida e buscar a felicidade, porque felicidade é para hoje, é para agora, é para o dia que nós estamos vivendo. Basta nós abrirmos a janela, como diz Cecília Meirelles, para identificarmos essas bênçãos da vida. Ela então diz assim: às vezes eu abro a janela e me deparo com o jasmineiro em flor. Avisto crianças que vão para a escola, vejo pardais brincando nos fios da rede elétrica, às vezes passa um avião, às vezes eu acompanho as peripécias de um cão. Vejo todas essas coisas e me sinto imensamente feliz. Mas quando eu falo dessas pequenas felicidades, há quem diga que elas não existem. Outros dizem que existem somente na minha janela. Mas eu lhes digo, é preciso aprender a olhar para vê-las assim. Que nós possamos, meus amigos, aprender a olhar por esse prisma que a doutrina nos oferece. Que nós possamos ter olhos de ver, como Jesus nos falou, e que Ele nos abençoe a todos, para que juntos nós possamos entender que a vida é bênção, é oportunidade, que o sofrimento
é maneira de aprender, é maneira de receber lições, e que felicidade é uma conquista para hoje e para agora. Que Ele nos abençoe e nos dê a todos a sua paz. Muito obrigado.